Olá pessoal, meu nome é Fausto. Eu estou aqui para fazer algumas considerações sobre a proposta da reforma da Previdência. Na verdade, eu não estou aqui para discutir toda a proposta. Eu estou aqui para falar sobre um ponto especificamente que está na proposta, que vai provocar uma grande injustiça para o servidor público que está prestes a se aposentar, né? E eu estou nessa situação e eu estava achando que ia ter uma época que eu ia poder me aposentar, que é breve. Aí comecei a estudar assim que saiu a reforma da Previdência, a proposta, né? Eu peguei o texto e comecei a estudar. E descobri algumas coisas que eu vou contar para vocês nesse vídeo. Eu já publiquei um artigo nas mídias sociais sobre esse problema, essa injustiça, né? Antes de tudo, eu queria falar aqui que esse vídeo não é sobre quem apoia ou quem é contra a reforma da Previdência, não é isso. É um vídeo sobre um ponto da reforma que eu quero falar. Tá? Eu não vou entrar em controvérsia, em polêmica, né, falando se tem que ter a reforma, não pode ter a reforma. Eu vou simplesmente me concentrar num ponto, né, e vou falar sobre um ponto da reforma, né, e vou explicar por que vai acontecer uma injustiça por causa desse ponto. Né. Outra coisa também em relação a talvez um preconceito, né, que as pessoas às vezes ficam falando, ouvindo de servidor público, né, que aposentadoria, aposenta muito cedo, essas histórias, né. Eu só queria lembrar o seguinte: hoje a gente tem um amparo de leis, né, são algumas emendas que eu vou falar, emendas constitucionais que eu vou citar aqui nesse vídeo. E esse amparo nasceu em anos, lá nos anos 2000, 2003, 2005 e antes também, a própria Constituição. E naquela época ninguém falava que a lei era imoral, que a lei não era, né, não era uma coisa que devia ter sido feita, que devia ter sido aprovada. Né? Foi feita a lei e foi feita do jeito certo. Passado alguns 20 anos, vamos dizer assim, né, hoje as pessoas falam que é uma lei imoral, o servidor aposenta muito cedo. Mas, gente, só refletir um pouco, né? Hoje a gente tem essa proposta de reforma da Previdência, que vai ter uma discussão, né, pelos parlamentares, né, até chegar a uma forma final, que não vai ser essa forma que está hoje. É por isso até que eu estou submetendo essa proposta, né, inclusive numa ideia legislativa lá no Senado Federal, no site. Tem uma proposta minha lá, depois eu vou falar sobre isso também. Então, essa proposta da reforma da Previdência vai virar uma reforma, né, deve virar uma reforma, e aí, daqui a 20 anos, né, você que está achando que as leis hoje que amparam o servidor público, por exemplo, né, essas leis são imorais, daqui a 20 anos você pode estar na sua vez de aposentar. E naquela época, né, daqui a 20 anos, quando você for aposentar, estiver numa situação parecida com a minha e de outras pessoas também, aí as pessoas podem começar a dizer que a lei que você vai se aposentar é uma lei imoral. Não devia ter sido aprovada, não devia ser legal aquela lei. Então, é só uma conscientização, tá? Então, as leis que foram feitas há 20 anos atrás, as pessoas chamam agora de leis imorais, mas foram as leis que foram feitas naquela época e ninguém chamou de imoral naquela época. Né? Porque tinha um contexto, tinha uma compatibilidade. Hoje, é claro, a gente tem que concordar que as leis que amparam o servidor hoje, eu concordo, são leis que são incompatíveis com a situação financeira, assim, da nação. É preciso avaliar os recursos que o país tem e quanto gasta. Né? Então eu não sou contra isso. Eu concordo que pode haver uma incompatibilidade das leis que amparam o servidor hoje. Mas foram leis que o servidor ficou décadas, né, trabalhando sobre aquelas leis, sobre aquelas emendas constitucionais, aguardando o momento de aposentar. E aí chega o momento de aposentar e se diz que pode-se ter que esperar agora quase 14 anos, de um dia para o outro. Você pensa o seguinte: um servidor que aposenta, o seu colega de trabalho, você olha para ele, você que é servidor público, né? Você olha para ele no escritório do lado seu e ele vai aposentar. E aí chega um certo dia, ele tem o direito adquirido, né? Isso não tem muito problema hoje, pelo menos isso não vai ser tocado. O direito adquirido, se você chegou no ponto de atende a todas
as condições para aposentar, você tem o direito adquirido. Então você tem esse seu colega de trabalho e ele tem o direito adquirido. Naquele dia, né, você o cumprimenta, não, que bom, né, você já tem condição de aposentar. E você tem uma semana depois, ou de repente até um dia, no dia seguinte, né, mesma situação. Você no dia seguinte ele pode chegar para você e cumprimentar, parabéns, agora você tem o direito adquirido também. Só que no dia seguinte foi promulgada a reforma da Previdência, no texto que está hoje, no texto original. E aí acontece o quê? São duas emendas constitucionais que são simplesmente removidas, que são canceladas, que amparam hoje o servidor público, esse servidor que é o seu colega que aposentou com essas leis. Então agora que é a sua vez, no dia seguinte, vamos dizer assim, hipoteticamente, né? No dia seguinte você poderia aposentar com aquelas leis, não pode mais. Você vai só poder aposentar nas condições dessa lei, e eu falo de integralidade nesse caso, daqui a 14 anos, no caso de mulher, que inclusive a disparidade é maior para a mulher, né? O homem seriam 12 anos, para a mulher seria 14 anos de disparidade. Eu vou explicar nesse vídeo o que acontece. Então essa fase introdutória do vídeo, então, só para falar o seguinte, então não é para uma polêmica, tá? É simplesmente para a gente apresentar um ponto, né? Sem dizer que é contra, que é a favor. Eu só quero apresentar um ponto que eu acho que deve ser corrigido na proposta atual da reforma da Previdência. E outro ponto também é da gente dizer que em relação à moralidade das leis que existem hoje, são leis que não são morais. Mas há 20 anos atrás, quando a lei foi feita, ninguém falava disso. Então, e isso daqui a 20 anos, quando você for se aposentar, também podem dizer que as leis são morais, que você vai se aposentar, você tem que esperar mais 10, 15 anos para aposentar. Então é só uma questão de contexto, e o contexto atual realmente, vamos fazer uma reforma para acertar essas leis. Mas vamos considerar uma transição. Porque hoje o servidor público que está em vias de aposentar não tem transição. Aí eu vou mostrar umas figurinhas desse vídeo, eu vou tentar editar aqui, né, com figuras da própria apresentação. Hoje teve uma apresentação, hoje é dia 19 de março. Teve uma apresentação lá em Brasília, do Ministério da Economia, sobre a reforma da Previdência. Eu fiquei muito desapontado com essa apresentação, porque foi simplesmente uma apresentação didática, né? E a gente vê até pelo que foi apresentado, né? Foi só para cumprir um compromisso, né? Cumprir uma agenda. Vamos apresentar uma coisa ali que pediram para a gente apresentar, vamos apresentar para o governo ficar satisfeito, né? Mas infelizmente foi só um aspecto didático, né? Vários vídeos na internet já estão abordando esse aspecto didático. E depois, no final, no encerramento, quando a gente esperava que algumas questões fossem respondidas, e eles disseram que receberam 1.500 questões, né, dos internautas, dos servidores, né, que queriam perguntando sobre vários assuntos. Eu mandei também uma questão justamente sobre esse problema dessa falta de transição. Eles responderam perguntas muito, muito simples. Infelizmente não fizeram a triagem do jeito que queria, ou não quiseram tocar nos pontos delicados, né, como esse que eu vou abordar. Tá? Bom, então esse vídeo talvez seja longo, eu não sei, eu vou fazer uma edição nele depois, vou ver como é que vai ficar o tamanho. Eu quero apresentar primeiro para você que, de repente, talvez você já tenha até um conhecimento, se você está próximo de aposentar, se o servidor público está próximo de aposentar, talvez você já tenha pesquisado alguma coisa, né? Ou talvez não. Talvez você está achando que está tudo bem, está tudo tranquilo, está lá no Titanic, né? Aquele clima todo, né? Restaurante, né? Tudo feliz, todo mundo dançando, feliz, escutando música. Daqui a pouco vem o iceberg chegando, você não está sabendo, né? Então eu vou explicar um pouquinho disso aqui. Outra coisa também é o seguinte, eu não sou jurista, não sou advogado, eu não sou economista, não sou nada disso, sou um engenheiro, tá? Então pode ser que a minha avaliação não esteja correta, e eu estou torcendo para isso, né? Pode ser que realmente haja uma janela aí, que haja uma transição suave, que não é o que eu estou vendo. Mas até o momento, eu tenho divulgado um artigo, né? Eu fiz até um vídeo, inclusive, bem simplesinho, explicando o que acontece. Até agora, eu publiquei no LinkedIn, publiquei no Facebook, no Twitter, no YouTube, né? Replicando os comentários, mandei para deputado, mandei para senador. Até agora ninguém veio dizer para mim, Fausto, não é bem assim, tá? É diferente.
você tem essa outra lei que você não viu, esse artigo da Constituição que você não viu, então aí a coisa é diferente, não é bem assim. Até agora ninguém ia falar isso pra mim. Até agora, o que eu estou vendo é o seguinte, né, como é o título do meu artigo, uma questão de 24 horas, você que está quase prestes a aposentar, quase de 24 horas você pode ter que esperar mais 14 anos para aposentar, tá certo? Bom, então eu vou começar a explicar o que isso acontece. Então, para você que não sabe, ou você já sabe um pouquinho, se você depois quiser comentar no vídeo que eu vou postar, sobre algum detalhe a mais, né, até para a gente melhorar um pouco o entendimento do que está acontecendo, mas a pesquisa que eu fiz, o estudo que eu fiz, resultou no seguinte. Bom, hoje a gente tem duas emendas constitucionais que são assim as mais importantes para o servidor público, tá? Eu acho até mais o servidor público federal, tá? Não sei como é que é o estadual, municipal, como é que funciona, mas eu sou servidor público federal. A emenda constitucional 47 de 2005, ela assim, é a mais importante. O que ela diz? Ela dá uma idade mínima para aposentar, de 60 anos para homem e 55 para mulher. Mas aí você pode imaginar o seguinte, bom, então, Fausto, então não está tão diferente da reforma da Previdência, porque 60, 55 para a emenda 47, a reforma da Previdência diz que é 61, 56, no começo da promulgação, né, da reforma. Começa com 61, 56. Então, de 60 para 61 para homem, um ano de diferença. Mas não é bem assim, tá? Porque a emenda 47 ela tem outros dispositivos dentro dela. Um dispositivo é o seguinte, bom, além da idade mínima, 60 a 55 na 47, tem o tempo mínimo de contribuição, que é 35-30. Quando eu falar um número aqui, dois números, sempre o maior é para o homem, normalmente, né, e o menor é para a mulher. Então, 35 anos para o homem de tempo de contribuição mínimo e 30 para a mulher, 30 anos. Isso tudo na 47. E tem mais um dispositivo na 47, é o seguinte, que é o redutor de idade mínima de aposentadoria. O que é esse redutor? Ele faz o seguinte, se você em vez de ter trabalhado, você precisa trabalhar 35 anos no mínimo, pela 47. Se você trabalhou 37 anos, você é homem, né? Você trabalhou 2 anos a mais, 37 é 35 mais 2, 37. 2 anos a mais. Isso quer dizer que você pode tirar 2 anos da sua idade mínima, que é 60, que cairia para 58. Ok? Esse é o dispositivo que talvez você não conhecesse. Tá? Talvez você conversando até com recursos humanos, não sei se eles explicaram para você, mas o que eu acho é que a maioria dos servidores públicos, né, quando chega perto da aposentadoria, ou qualquer outra pessoa, né, qualquer outra pessoa, pública ou privada, vai no recursos humanos e pergunta lá quanto que falta, né? Não fica muito preocupado com detalhes, né? Mas os detalhes são importantes. Então esse redutor é um detalhe importante, ok? E, bom, aí você pode perguntar, mas peraí, Fausto, e se eu trabalhar 38, 39, até onde que vai isso, né? Eu vou tirando a idade mínima. Então, tem um batente. Esse batente é dado pela Emenda Constitucional 43 de 2001, se não me engano, 43 de 2001. Vocês não precisam ficar preocupados com os detalhes, que eu aqui no link aqui do vídeo no YouTube, né, aí embaixo na descrição do vídeo, tem o link para o artigo que eu escrevi. Lá tem todos os detalhes, tá? Então, se me perdoem se eu tiver algum número que eu não falei direito, mas essa emenda aí que eu estou falando é 41. 41/2003, ela dá o batente mínimo de 53 anos para o homem e 48 para a mulher, tá? 53 anos, quer dizer, a idade mínima que você pode descer de 60 até 53 pelo redutor de idade de contribuição, de tempo de contribuição, tá? Se você fizer as contas, 60 menos 53 dá 7 anos, quer dizer, você reduz 7 anos, quer dizer que você trabalhou na idade mínima, quer dizer que você trabalhou 7 anos a mais do tempo mínimo de contribuição, daria 42 anos. Então, uma pessoa de 42, que trabalhou 42 anos e tá com idade naquele momento de 53, quer dizer que ela começou a trabalhar com 11 anos. Aí você pode dizer, Fausto, tem uma coisa errada aí, pô. Como é que é uma pessoa para trabalhar com 11 anos? Pois é. Só que em 1969,
Você sabe qual que era a idade mínima para trabalhar? 12 anos de idade. Tá? É por isso que eu falo, existe sempre um contexto. Tá? E as leis tentam acompanhar esse contexto, né? Bem ou mal tentam acompanhar, tá certo? Então é bom. Mas voltando para a situação que a gente está falando. Então a gente tem uma emenda 47 que dá a idade mínima de 60 e 55, mas que permite reduzir essa idade mínima pelo tempo de contribuição, chegando até um limite de 53 e 48. Ok? Esse que seria o extremo, 53 e 48. Agora você imagina uma pessoa, uma mulher, que é o pior caso, tá? Que o homem dá 12 anos de diferença, mas a mulher, ela está com 48 anos. Ah, mas é imoral. Já aquela história que a gente já falou, né? No contexto, há 20 anos atrás, talvez não fosse moral, né? Que realmente não era. Hoje, não é que seja imoral, é incompatível. Concordo com isso, mas moral, vamos considerar o contexto daquela época também. Uma servidora pública tem 48 anos hoje, né? E ela trabalhou o suficiente para reduzir, né, o tempo, a idade mínima de aposentadoria para 48, vai acontecer o seguinte: agora ela com 48 anos, e a proposta da Previdência foi promulgada, foi feita a reforma, agora a nova idade de aposentadoria dela é 56 anos, né? 56, 61, 2019. Daria 8 anos. Né? Só que o detalhe, não tem integralidade. Né? Sendo que na condição anterior ela teria integralidade. Então vamos considerar o aspecto da integralidade. O que a reforma prevê para a integralidade? 65, 62. Ok? Então, se ela tem 48 e precisa ter 62, são 14 anos. Certo? Então, esse que é o detalhe, quer dizer, essa é a injustiça. Quer dizer, e isso acontece o seguinte, em 24 horas. Uma colega dela, né, uma servidora que nem ela, quase nas mesmas condições. A servidora, amiga dela, se aposentou no dia anterior e ela poderia se aposentar no dia anterior também, mas suponha que seja um dia de diferença. No dia seguinte foi promulgada a reforma da Previdência. E num capítulo que tem na reforma, que são as disposições finais, lá está justamente a revogação da Emenda Constitucional 43, 2001 e 47, 2005. Certo? Então, desculpa, eu acho que é 41, 2003. Desculpa, Emenda Constitucional 41, 2003 e 47, 2005. Tá? Então, foram revogadas essas emendas. Sendo revogadas as emendas, cai tudo dentro do que foi previsto na reforma. E aí você pensa, poxa, mas tem uma coisa errada, porque o governo toda hora está dizendo que tem uma transição para o funcionário público, para o servidor público. Então, como que não tem? De fato, se você vê ali a proposta da reforma da Previdência, tem lá um gráfico para o servidor, né? Ali um gráfico de tempo de idade mais o tempo de contribuição, né? O tempo de trabalho, né? E tem uma escala linear, né, que vai subindo, assim, suave e tal, para o homem, para a mulher. Então, gente, mas essa escalinha de transição é a soma idade mais tempo de contribuição. Mas não esqueçam que não é só essa condição. Tem o tempo de contribuição, tempo de trabalho, e tem a idade mínima. E para a idade mínima não tem a transição. E para você aposentar são essas três condições juntas. Não é só aquela que tem transição, que é a soma das duas, né? Idade mínima mais tempo, a idade mais tempo de contribuição. É aquela outra também da idade mínima para aposentar. Então, você naquela escalinha de transição, né, soma a tua idade com quanto tempo você já trabalhou. Vai dar uma pontuação. Se você é 96 para homem, por exemplo, você fez 96 pontos, pode aposentar? Não. Você tem tantos anos de trabalho? Mínimo? Não sei, vamos ver. Você tem a idade mínima para aposentar? E a idade mínima para aposentar não tem transição. O fato é esse. Então você pula de 53 a 48, que é o que dão as emendas 47, né, e 41. Dão esses valores, 53 e 48, é o batente, né, o extremo.
e você pula para 65, 62, que dá a diferença de 12 anos para o homem e 14 anos para a mulher, de um dia para o outro, 24 horas. Eu insisto nisso. Eu espero que alguém chegue e me desminta, me corrija. Estou torcendo para isso, mas até agora isso não aconteceu. Então eu continuo divulgando esse artigo que eu escrevi, está aqui na descrição do vídeo, tá? Eu continuo divulgando aquele vídeo. Eu fiz um outro videozinho até animado, uma animação, né? Uma animaçãozinha para ficar até didático, ficar até interessante, né? E estou publicando esses vídeos também para esclarecer, né? E, então, voltando então de novo, infelizmente eu fiquei desapontado então com esse vídeo de hoje, que o Ministério da Economia apresentou, que realmente foi somente didático o vídeo, né? Uma coisa para inglês ver, né? Tá, bota ali, né, como formalidade, apresenta lá para os servidores para fazer de conta que a gente apresentou alguma coisa, mas não tocaram em nenhum ponto crítico. Por sinal, eles foram mostrando artigo por artigo da reforma, mas não falaram justamente do artigo do capítulo, capítulo por capítulo, mas o capítulo mais importante não falaram, que é justamente o capítulo das disposições finais, é praticamente o último capítulo, onde são revogadas as emendas. E eles falaram bem rapidamente, eles citaram assim, as duas emendas, a 47, se não me engano, no vídeo, eles citaram, mas só citaram e já passaram direto. Porque eles não queriam tocar nesse assunto delicado, porque ninguém está vendo isso, né? Na hora que as pessoas começar a cair a ficha, aí a coisa vai pegar. Eu queria fazer também um apelo para vocês. Tem essa ideia legislativa que chama, né? Não é minha terminologia, tá? Não é o nome que eu chamo. É que eu descobri que lá no site do Senado Federal, no site E-Cidadania, você pode propor leis, propor reforma, alguma revisão, alguma coisa, uma novidade para que possa mudar as leis do país. Você faz, que se chama ideia legislativa, né? Você vai lá, faz um texto bem curtinho, depois detalha também um texto curtinho, e aí você coloca e as pessoas vão votando. À medida que vão votando, né, se chegar num certo número de votos, então eles pegam essa proposta e levam lá realmente para os parlamentares estudarem essa proposta. Entendeu? Então é uma coisa que ajuda muito. Então eu já propus essa ideia legislativa, está aqui na descrição aqui do vídeo também, aqui embaixo, é só abrir aqui a descrição, você vai ver esses links todos. E aí você vai, se você puder ajudar, se você estiver nessa situação, mas se não tiver também, eu peço para você, se você entender que realmente é uma injustiça o que está acontecendo, você pode, inclusive, estudar o problema também se quiser, se você é da parte legislativa, é advogado, é jornalista, fica à vontade para pegar essas fontes que eu estou fornecendo, faz uma pesquisa, né, passa para as pessoas que entendem, para os especialistas, pergunta para eles se é isso mesmo, se está certo. Se você vê que realmente faz sentido o que eu estou falando, eu peço o seu voto. Não para ser um candidato, né? Por ser um candidato, porque as eleições já passaram inclusive, mas justamente um voto para a ideia legislativa, para poder avançar isso, né? E quem sabe, né, atingindo um certo número de votos, né, que são 20 mil votos, né? Já estamos com 100 votos aí, né? Inclusive já estamos na primeira página de resultados, né? Porque tem muitas ideias legislativas lá e são páginas e páginas. Hoje conseguimos entrar na primeira página de resultados desse site aí, Cidadania, das ideias legislativas. Só que tem um prazo, até junho, né? São 6 meses desde o momento que eu entrei, então eu tenho um limite para entrar atingir esse número de votos e depois ser realmente levado lá para o Congresso para poder ser feita a avaliação. Eu peço o seu voto lá, basta você entrar no link lá da ideia legislativa, vai pedir para você logar com uma conta Facebook ou Google, né? De alguma forma você tem que se registrar com uma conta, e aí você confirma o voto e pronto, tá bom? Agradeço aí a paciência por ter escutado esse vídeo, me perdoem se realmente eu fiz uma análise que não tá correta, tem algum dado que está faltando, precisa corrigir. Se puder me contribuir, manda pra gente que a gente corrige isso. Eu espero estar errado em algum ponto importante do que eu estou pensando, né? De forma que não aconteça aquilo que eu estou pensando, e espero que não aconteça também para os servidores da minha situação que estão comigo.
né? Eu tenho os servidores onde eu trabalho, acontece isso, tem servidores que eu conheço que já têm direito adquirido, vão se aposentar, né? E eu, em 1 ano ou 2, quando eu vou ter condição de aposentar, se for promulgada a reforma do jeito que está hoje, não vai acontecer. E aí, fatalmente, a gente vai para o tribunal, a gente vai criar um processo, vamos lá para o judiciário para lutar por isso, porque como é que pode um colega meu de trabalho, né, se aposentar num dia, no dia seguinte eu vou aposentar, tem que esperar 14 anos. Isso é gritantemente, gritantemente injusto, né? Não tem muito o que a gente avaliar, né? É muito fácil de ver. Tá bom? Então peço o seu voto lá no E-Cidadania e agradeço aí pela paciência. Tá bom? Uma boa noite.